Na Palavra de hoje, voltamos com o quadro Trago Verdades. Curto, preciso e cirúrgico como um punhal. Lembrando que essas armas de fogo usadas nesse vídeo são meramente decorativas, sem poder letal algum. O assunto de hoje é sobre armas. O que a Bíblia diz a respeito disso? Um cristão pode ou não pode fazer o uso de algum tipo de armamento? Existem alguns textos que nos mostram e nos trazem uma compreensão à luz da palavra de Deus. Podemos perceber em Lucas, capítulo 22, do verso 35 ao 39, as duas espadas. Olhando também para João 18:10, olhamos Pedro fazendo uso de uma espada para cortar a orelha do aprendiz do sumo sacerdote. Olhamos para Davi, no Salmo 144, ele orando e pedindo a Deus para que Deus adestrasse as mãos e os dedos dele para a guerra, para a batalha, para o combate. Então não há proibição, porém princípios precisam ser observados. Mateus 5, verso 9, no tão famoso Sermão do Monte, o Senhor nos faz um chamado para sermos pacificadores. Há uma diferença de ser pacificador e ser pacifista. Somos chamados a serem pacificadores, a serem apaziguadores, né? A propósito, em 1873, salvo engano, um homem nos Estados Unidos, Colt, ele então inventa a arma como nós conhecemos hoje, moderna, o revólver, e até hoje se faz uso, há mais de um século, o revólver com repetição, aquele com tambor então, e essa arma, ele coloca o nome dela de peacemaker, ou seja, pacificadora. A arma, olhando então, precisamos entender que o que determina o uso dela é a motivação. Qual o propósito? Para que está sendo utilizada? Podemos utilizar uma arma para glorificar o Senhor e para honrar a Deus. Mas como isso é possível? Podemos utilizá-la para o esporte. A propósito, o Brasil é um dos maiores medalhistas do tiro nas Olimpíadas. Salvo engano, a primeira medalha que o Brasil levou numa Olimpíada é justamente no tiro esportivo. Podemos glorificar a Deus através de uma arma, como? Através do serviço militar, os policiais, as forças militares, através de um hobby, uma coleção, através até mesmo de uma autodefesa, em preservação da vida. Preservar a vida, a própria vida, como a vida daqueles a quem você ama. Qual a motivação? Qual o propósito? Proteger a propriedade, guardar os seus, mas algo que precisa ser observado, que Paulo nos mostra, está em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 23. Alguns princípios, como eu disse, que devemos observar. Convém fazer o uso, edifica fazer o uso, vai te dominar aquilo, vai te escravizar ou ainda será motivo de tropeço para alguém. Então são princípios que devemos parar, pensar e analisar. Romanos 13 também nos orienta que nós temos um compromisso, uma responsabilidade em observar as leis, em obedecer às autoridades, porque todas elas são instituídas por Deus. Qual é a lei local? O que diz a lei ali da nação, do local que você está ali inserido, na sociedade, na comunidade? Então, olhando para as Sagradas Escrituras, eu não vejo nada de pecaminoso em possuir uma arma, seja até mesmo uma arma de fogo. Um ponto também que precisamos considerar são as interpretações. Em Mateus, no capítulo 6, do verso 38 ao verso 48, Jesus menciona em se dar a outra face. Mas olhando para o texto e cruzando com o que Paulo fala, percebo que ali está se dizendo no que diz respeito à perseguição religiosa. Então, se alguém bater numa face, eu vou dar a outra. Eu poderia então associar que se alguém me der um tiro num braço direito, eu vou oferecer o braço esquerdo para também ser atingido. Então não faz sentido. Olhando para o Antigo Testamento, então, voltando um pouquinho,
Lá atrás, no Antigo Testamento, portar armas então era uma atitude normal para defesa de si, defesa da família, como eu já disse, da propriedade rural. Isso você pode se observar em Êxodo 22, no verso de número 2. Neemias, um outro exemplo, com todo o povo ali no trabalho, se fez necessário portar armas diante das ameaças, diante das afrontas. Por quê? Porque ele era um governador que no momento, naquela circunstância, ele era incapaz de proteger o povo. Daí ele incentiva o povo portando a sua espada ali junto ao trabalho de reconstrução da cidade. Podemos observar que um povo desarmado torna-se um povo totalmente subjugado. Observamos em 1 Samuel 13, no verso 19, que os filisteus, então, não permitiram que nenhum ferreiro houvesse entre o povo de Israel para que não se fizesse espada nem lança. Portanto, percebemos que um povo desarmado é, de fato, um povo subjugado. Em Lucas, no capítulo 3, no verso de número 19, João Batista, então, prega para os soldados. E os soldados ali perguntam para ele o que eles deveriam fazer. João Batista não diz para eles deixarem de fazer o uso de suas armas, mas apenas que não maltratasse ninguém. Em Romanos 13, no verso 3, está escrito: porque o magistrado não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. A palavra de Deus então nos mostra que o uso da autoridade é de acordo com uma ação divina, instituído por Deus com o propósito de Deus. Atos, capítulo 16, verso 27 ao 36, podemos ler a história do carcereiro que converte. Aquele carcereiro convertido, ele manteve o seu trabalho e, consequentemente, manteve o uso de suas armas. Nós estamos falando do uso de armas dentro de uma profissão, dentro de uma autoridade instituída, sim, por Deus. Portanto, a arma na mão de uma autoridade exerce, então, uma ação divina. Mas e a arma na mão de um criminoso? E a arma na mão de um cidadão de bem, então? O criminoso, o homem mau, o mal intencionado, ele não precisa exatamente de uma arma de fogo ou uma arma branca para ferir alguém. Voltando em João, no capítulo 18, no verso de número 10, onde Pedro então saca a sua espada e corta a orelha do Malco, o aprendiz do sumo sacerdote, Jesus o repreende, mas Jesus não repreende o fato dele fazer uso de uma espada, porque Pedro já caminhava com Jesus há 3 anos pelo menos, e Jesus nunca o repreendeu por conta de fazer o uso da sua espada, de portar uma espada com ele. Mas o que Jesus ele repreende era usar então a espada como ataque, usar a espada para maltratar o outro. Agora Jesus e a palavra dele não condena o uso dessa espada como defesa para sua proteção. Fica aí a palavra de Deus na palavra de hoje, que não há nada pecaminoso em possuir uma arma. Não é sobre armas, é sobre liberdade.